Você já imaginou ganhar R$ 5.000 por mês com apenas um setup? Agora, imagina se fosse possível pegar esse setup, transformar em um robô e ter esse ganho automático, ou seja, criar uma fonte de renda passiva. Agora, fica atento no que eu vou te dizer. Isso não apenas é possível, como também é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Aqui eu vou te mostrar como você pode utilizar o setup IFR2, a versão original do Larry Cornos, e gerar R$ 5.000 por mês de forma totalmente automática por meio de um robô trader. Olá, sócio. Aqui é o Carlos, criador da Sociedade de Investidores e mestre em Engenharia de Produção. Esse vídeo faz parte da série Em Busca do Setup Perfeito, onde nós analisamos estratégias, setups, sistemas operacionais e automatizamos tudo para ajudar você a atingir os 5.000 por mês no automático. E hoje nós iremos analisar o setup IFR2 versão original do Larry Cornos. Se você quer realmente aprender como gerar 5.000 por mês no automático com esse setup, fica comigo até o final. Então, se você está iniciando agora no mercado e não tem nenhum setup, ou se você já está cansado de fazer testes em dezenas e dezenas de setups e não ter nenhum resultado, ou ainda se você já é um trader consistente, já tem os seus setups, mas você quer ampliar as suas possibilidades e ter mais opções de ganho, se você quer ser diferente da maioria que só faz perder dinheiro no day trader, coisa que acontece com mais de 90% dos traders, ou ainda se você quer apenas automatizar as suas operações, para não ter que ficar na frente do computador o tempo todo, de forma que você possa ter mais liberdade para fazer o que é realmente importante para a sua vida. Ou se você está perdido e não quer mais ser enganado por diquinhas na internet, onde a pessoa mostra um setup com 2, 3 entradas e não mostra a validação estatística daquelas informações. Se você se identificou com o que eu acabei de falar, então fica comigo. Isso porque o que eu vou te passar eu demorei muito tempo para aprender e foi com base em muitos erros e acertos nessa jornada. E o que eu quero é simplesmente te ajudar para encurtar o seu caminho, para que você não precise passar por todo o tempo que eu passei e cometer os mesmos erros que eu acabei cometendo nessa jornada. E o que é que você verá nesse vídeo? Primeiro, nós vamos apresentar as pequenas diferenças existentes entre o IFR2 do Larry Cornos, o IFR2 cíclico do Stormer e o IFR2 Sniper também do Stormer. Em seguida, nós vamos falar sobre o contexto ideal para o uso do setup. Isso mesmo, não basta pegar esse setup e colocar em qualquer papel a qualquer momento. Não, é bom que você tenha um contexto ideal para a sua utilização. E você vai aprender que contexto é esse nesse vídeo. Em seguida, nós vamos para a parte prática. Vamos abrir o MetaTrader 5 e ver como você pode configurar esse setup passo a passo. Além disso, nós vamos mostrar alguns exemplos práticos de pontos de entrada e de saída desse operacional. Por fim, nós vamos ver como nós podemos automatizar tudo isso, como nós podemos criar um robô do absoluto zero com essa estratégia e ter lucros no automático. Além disso, nós vamos ver também alguns resultados obtidos com esse setup durante o ano 2022, de janeiro até o final de agosto. E aí, está preparado para absorver todo esse conteúdo e conseguir finalmente gerar os 5.000 por mês no automático? O que você vai aprender agora é conteúdo de muito valor. Por isso, eu já vou pedindo para que você faça a sua inscrição e deixe o seu like. Vou até aguardar alguns segundos para você fazer isso. E aí, fez a inscrição? Deixou o seu like? Então vamos iniciar o nosso conteúdo. O setup IFR2 do Larry Corners é um setup de volatilidade. Em setups assim, de volatilidade, nós geralmente buscamos momentos onde o mercado caiu muito ou subiu muito e você pega alguma reversão, algum repique desse movimento. Esse setup costuma ter alvos geralmente pequenos. No entanto, geralmente também possui uma alta taxa de acerto, o que acaba compensando as perdas um pouco maiores do que os ganhos. O setup FR2 de Larry Corners tem algumas pequenas diferenças em relação à versão do Storm. A primeira delas é que o Larry Cornos ele utiliza uma média móvel de 200 períodos para determinar a direção da tendência. Como é um setup que só opera na compra, ele busca fazer operações apenas quando os preços estão acima da média móvel de 200. Ou seja, a média móvel de 200 serve como um filtro. Então, mesmo sendo um setup de volatilidade, quando a gente espera que os preços estejam caindo muito para efetuar uma compra, ainda assim, ele só quer efetuar uma compra quando a tendência de longo prazo ainda estiver do lado da operação, nesse caso, do lado comprador. A segunda diferença é a forma de saída.
O Stormer, nos seus setups, ele costuma colocar a saída na máxima dos 2 últimos candles ou ao final do 7º dia. No caso do Larry Corners, ele usa como saída a média móvel de 5 períodos. Então, quando o preço fecha acima da média móvel de 5 períodos, a saída é efetivada. Ou também depois do 7º dia de operação. E qual o contexto ideal para utilizar o setup IFR2 do Larry Corners? Como se trata de um setup de volatilidade, o ideal é que nós selecionemos papéis que se mantenham de lado na maior parte do tempo. No entanto, nós também podemos selecionar papéis que estejam numa forte tendência de alta. Isso acaba facilitando, porque quando ele dá um repique, a tendência dele voltar a subir e continuar o seu percurso também é grande. E como nós temos uma média móvel de 200 filtrando essa direção de longo prazo, isso pode facilitar o processo. O que nós devemos evitar de toda forma são ativos que estejam em tendência de longo prazo de baixa. Isso porque, como nós vamos operar apenas na compra, se nós entrarmos em um ativo assim, a tendência pode ser que o stop acabe ficando muito caro, visto que o nível vai caindo e, dependendo da situação, o ativo talvez não consiga superar a média móvel de 5 períodos. Então, nesse caso, a gente acaba saindo pelo final dos últimos 7 dias e o stop acaba ficando bem elevado. Agora que nós já sabemos a diferença básica entre o IFR2 do Larry Corners e o IFR2 do Stormer, tanto o cíclico quanto o Sniper, é o momento de nós entendermos na prática como funciona esse setup e também vermos como podemos operacionalizar esse setup na plataforma MetaTrader 5. Então, primeiro vamos ver como funciona esse setup, quais são os pontos de entrada e quais são os pontos de saída. Para isso, eu convido você a vir comigo aqui no blog sociedadeinvestidores.com. Então, aqui no site, nós vamos clicar aqui no link de blog. Em seguida, nós temos um artigo que fala justamente sobre o IFR2, que é esse aqui, ó. IFR2, como faturar 5 mil por mês no automático com esse setup. Nós vamos clicar em ler artigo. E aqui nós temos toda a explicação de cada um dos IFR2. O IFR2 cíclico, o IFR2 Sniper e também o IFR2 do Larry Corners. Então, para ver o funcionamento desse setup, nós vamos vir aqui e procurar aqui, ó, IFR2 Larry Corners. E aqui nós temos todos os pontos necessários para realizar a entrada desse setup, que são 5. Então, primeira coisa, esse setup ele vai operar apenas na compra. Então, é um setup que só vai fazer compras. Segundo fator, ele deve ser utilizado no gráfico diário. Terceiro passo é configurar o indicador IFR com 2 períodos. O quarto, nós devemos esperar que o preço ele feche acima da média móvel de 200 períodos, uma média móvel simples. E o quinto passo é o valor do IFR fechar abaixo do nível 10. Tendo esses 5 pontos sendo atendidos, a entrada deve ser efetuada. Depois da entrada efetuada, como é que nós vamos conduzir a operação? A saída da operação ela tem 2 formas de ser realizada. A primeira é quando o preço de fechamento ele acaba sendo maior do que a média móvel de 5 períodos. Então, depois que nós entrarmos na operação, quando um candle fechar acima da média móvel de 5 períodos, nós saímos da operação. A segunda forma de saída é no 7º candle. Então, após o fechamento do 7º candle, caso a saída pela média não tenha sido executada. Agora que sabemos como funciona o setup, quais são os pontos de entrada e os pontos de saída, vamos ver como efetuar essa configuração na plataforma MetaTrader 5. Então estamos aqui com a plataforma MetaTrader 5 aberta e a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher um papel para analisarmos e também colocá-lo no gráfico de D1, ou seja, no gráfico diário. O papel que eu vou utilizar aqui como exemplo é o ENBR3, Energias do Brasil. Já está aqui no gráfico diário e o primeiro passo que nós temos que fazer é inserir o indicador IFR. Para isso nós vamos vir aqui no menu Inserir, Indicadores. O ISR está na classe Osciladores, então nós vamos aqui em Osciladores. Depois vamos vir aqui, ó, Relative Strength Index, RSI. Nós clicamos nele. Aqui em Parâmetros nós vamos colocar o período como 2. E aqui nós podemos escolher aqui o preço que será aplicado, nesse caso é o preço de fechamento mesmo, que é o preço padrão, e também o estilo da linha que nós queremos que seja plotado o indicador. Aqui em níveis, nós vamos configurar o nível do IFR de sobrevenda, que é o nível que nos interessa. Então, sempre que o valor do IFR estiver abaixo desse nível, ele dá um gatilho de entrada para a gente.
Eu vou excluir esse nível superior, porque para a gente não interessa, nós só queremos efetuar compras. Então só interessa para a gente o nível de sobrevenda. Então nesse caso aqui, o padrão do setup do Larry Cornos é o IFR com 10. Então nós colocamos aqui 10 e damos OK. Então aqui nós temos a linha do IFR e aqui embaixo nós temos a linha de sobrevenda, que é justamente o ponto base para a nossa entrada. Então sempre que o valor do IFR fechar abaixo dessa linha, será um ponto de entrada para a gente, desde que também os outros critérios estejam sendo atendidos. Qual é o outro critério? A média móvel de 200 períodos como filtro. Então para inserir, nós vamos aqui novamente no menu Inserir, Indicadores. A média móvel ele é um indicador de tendência. Então nós clicamos aqui em tendência e vamos aqui em Moving Average, média móvel. Aqui nós vamos colocar o período da média, nesse caso 200. Não vamos colocar deslocamento. O método da média é simples mesmo, aplicado ao fechamento. E aqui nós vamos escolher uma cor para essa média móvel. Eu vou colocar aqui a cor branca. Aqui em espessura eu vou colocar ela aqui na segunda opção para ficar um pouco mais espessa, para facilitar a nossa visualização. Dou OK. Então já temos aqui plotado também a média de 200. Então qual o nosso ponto de entrada? Então o IFR vai ter que fechar aqui abaixo dessa linha vermelha e o preço está operando acima dessa média móvel de 200. Além disso, nós temos também que colocar o terceiro indicador, que é uma outra média móvel, nesse caso de 5 períodos, para que nós possamos sair da operação por meio dessa média. Então como é que nós vamos fazer isso? Novamente vamos vir aqui em Inserir, Indicadores, Tendência, Moving Average. Agora nós vamos colocar o período de 5, média móvel também de simples, e aqui na cor vou colocar uma cor diferente para nós conseguirmos identificar. Vou colocar uma cor amarela e também vou deixar a espessura na segunda linha aqui, que é para ficar um pouco mais espessa. Pronto, então agora nós já temos tudo o que é necessário para operacionalizarmos o setup. Nós estamos no gráfico diário, nós temos o IFR 2 períodos, temos marcado o IFR com um nível de 10 de sobrevenda e temos também as médias móveis de 200, que será usada como filtro para entrar na operação, e a média móvel de 5, que servirá para a saída de nossa operação. Agora que já conseguimos operacionalizar o setup, vamos ver alguns exemplos práticos, vamos ver algumas aplicações de entrada e de saída desse setup. Vem comigo. Então estamos aqui no MetaTrader. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ampliar aqui a tela, dar um zoom para facilitar a nossa visualização. Em seguida, eu vou inserir 3 linhas aqui para facilitar o nosso processo, facilitar a nossa visualização. Então, vou vir aqui, inserir objetos. A primeira coisa que eu vou colocar é uma linha vertical. Essa linha vai servir para que nós possamos identificar esses pontos onde o IFR ficou abaixo do ponto de interesse nosso, que no caso é 10. Em seguida, vamos inserir também mais 2 objetos, 2 linhas. Dessa vez, 2 linhas horizontais. Porque assim nós podemos marcar os pontos de entrada e de saída da operação. Então, aqui eu vou colocar de azul o ponto de entrada e vermelho o ponto de saída. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui um pouco e ver algumas possíveis entradas que nós poderíamos dar com esse setup. Então vamos começar daqui. Aqui nós temos o IFR fechando abaixo do nível 10, nesse caso 5.20. Então o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos entrar na abertura do candle seguinte. Nesse caso, foi aqui. Em seguida, vamos esperar que o preço feche acima da média móvel de 5. Então, tivemos aqui esse primeiro candle aqui. Nesse primeiro dia ele não fechou. No segundo dia ele também não fechou. E no terceiro dia ele fechou aqui acima da média. Então, nós vamos sair na abertura do candle seguinte, que é nesse ponto aqui. Então, aqui nós tivemos o ponto de entrada, aqui o ponto de saída, aproximadamente 4% de ganho na operação. Então vamos continuar e ver outras entradas. Então mais para frente aqui, nós tivemos um outro ponto de entrada na operação. O IFR aqui, ele fechou abaixo de 10. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos marcar a entrada aqui na abertura desse candle e vamos sair apenas quando o candle fechar acima da média móvel de 5. Aqui foi o sinal. Aqui nós tivemos a entrada. No primeiro dia não rompeu, então no segundo dia também não rompeu. No terceiro dia sim, o preço fechou acima da média móvel de 5. Nesse caso, nossa saída ela se dá
exatamente na abertura do candle seguinte. Então essa operação ficou basicamente no 0 a 0. Então vamos continuar aqui e ver outros pontos de entrada. Então temos aqui mais esse ponto. Então aqui o IFR fechou abaixo de 10 mais uma vez. Nós vamos fazer, vamos pegar e vamos entrar na abertura do candle seguinte. Nesse caso aqui foi um ponto de abertura. Nesse dia o preço não fechou acima da média móvel de 5. Nós continuamos na operação. No dia seguinte também não fechou. No outro dia, no terceiro dia sim, ele fechou acima da média móvel de 5. Então nesse caso nós vamos sair na abertura do dia seguinte. Ou seja, nesse ponto aqui. Tá? Então, nossa entrada foi aqui, a abertura aqui. Nós tivemos aí aproximadamente 1,35, 1,40 de ganho nessa operação. Andando um pouco mais para frente, nós tivemos mais uma entrada aqui agora. Então, nós temos aqui ó, o IFR fechando abaixo de 10. Nós vamos fazer, entramos na abertura do dia seguinte e vamos sair quando o preço fechar acima da média. Né? Então, aqui não fechou acima da média, aqui também não, né? Ele fechou abaixo, ele até abriu acima da média, mas o fechamento dele foi abaixo da média. Mais uma vez abaixo da média aqui, mais uma vez abaixo da média, e aqui sim ele fechou acima da média. Né? Fechou acima da média e nós saímos aqui no candle seguinte, na abertura. Foi um candle doji, então aqui é o ponto de saída, em que o ganho da operação foi de aproximadamente 0,5%, 0,7%. Vamos agora ao nosso último exemplo. Então temos aqui ó, o IFR mais uma vez fechando abaixo de 5. Então nós vamos marcar aqui a entrada na abertura desse candle. Coincidentemente, nesse mesmo dia, o candle ele já fechou acima da média móvel de 5. Então nós vamos sair na abertura do dia seguinte. Então aqui é o ponto de abertura, aqui é o ponto de saída, e onde é aproximadamente 1,60% na operação. Então é assim que funciona o setup IFR2 do Larry Cornos. Você precisa ter o preço acima da média móvel de 200, o IFR2 fechando abaixo do nível 10. Aí você faz a entrada na abertura do candle seguinte e você vai sair da operação quando o preço fechar acima da média móvel de 5. Como você viu, esse setup também não possui um stop loss padrão, um stop loss com um preço específico. A saída dele vai sempre se dar ou pela média ou pelos últimos 7 dias. Agora que nós já sabemos como montar esse setup para operar manualmente, vamos ver como nós podemos automatizar tudo isso. Ou seja, vamos ver como nós podemos criar um robô trader para nós operarmos esse setup. Para isso, eu convido você mais uma vez a vir comigo aqui no blog Sociedade de Investidores. Naquele mesmo artigo que nós estávamos, tem um botãozinho aqui, ó, logo acima, na parte superior direita, o nome Baixar SDIN4. O SDIN4 é o robô trader da Sociedade de Investidores. E você pode utilizá-lo gratuitamente em uma conta demo. E também, ao final do vídeo, eu vou te mostrar uma condição especial para você utilizar ele de forma totalmente gratuita. Por isso, fica comigo até o final que você não se arrependerá. Então, para você fazer o download do robô e já utilizar ele em conta demo, fazer os seus testes e tudo mais, basta você clicar nesse botão, aí você será redirecionado para essa página. Aqui basta você colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. Fazendo isso, você será redirecionado para essa página aqui, onde você vai clicar em baixar robô agora. Quando você fizer isso, você receberá um e-mail com o link para download. Você clica nesse link e faz o download do arquivo. Depois que você fizer o download do arquivo, o arquivo aparecerá assim, compactado. Aqui você vai clicar com o botão direito, extrair tudo. Você vai extrair o arquivo e ele vai criar uma pasta assim. Você vai entrar nessa pasta que foi gerada, você vai selecionar o arquivo dentro dessa pasta, dando um Ctrl C, e você pode fechar a pasta. Depois de copiado, nós abrimos aqui o MetaTrader, vamos vir aqui até Arquivo, abrir pasta de dados, vamos navegar aqui até MQL5, depois Experts, e aqui nós vamos colar aquele arquivo, dando um Ctrl V. No meu caso ele está perguntando se eu quero substituir porque eu já possuo o arquivo. No caso de vocês ele não vai pedir para substituir. Então eu vou substituir aqui, vou fechar. Ao voltarmos aqui para o MetaTrader, nós vamos vir aqui em Consult Experts, clicamos com o botão direito, clicamos aqui em atualizar. Feito isso, nós clicamos nesse sinalzinho de mais de lado do chapeuzinho e vai abrir aqui mais opções do robô. E aqui embaixo você vai ver aqui o SDIN4.
4.2.24, que é a versão atual do robô. Então, nós clicamos com o botão direito nele e depois em Teste. Ao fazermos isso, será aberto aqui o testador de estratégias. Aqui nós podemos fechar essa caixa de ferramentas e nos concentrarmos aqui no testador de estratégias. Aqui é o robô, o S54, que ele já seleciona automaticamente. Em ativo, nós vamos escolher um papel para realizar o teste. Pode ser qualquer um, mas vamos colocar aqui o NBR, que foi o que nós acabamos de fazer o teste ali. Aqui onde tem M1 é o tempo gráfico que nós queremos analisar. Nesse caso, é o tempo gráfico diário. Então, nós selecionamos aqui Daily. Vamos colocar o período do último ano. E aqui nós vamos deixar a otimização desabilitada e marcar o modo visual. Feito isso, nós vamos vir aqui em parâmetros de entrada. Aqui a primeira coisa que nós devemos fazer quando for criar uma estratégia é colocar em pré-definidos. Então você clica com o botão direito e pré-definidos. Aqui o robô volta à sua configuração original. Aqui nós vamos dar um nome para o setup. Vamos colocar aqui IFR2 LC de Larry Cornos. Nós vamos dar um número mágico para eles, vou dar 3, já que é o terceiro setup IFR que nós estamos analisando. Então a primeira coisa que nós vamos configurar, o IFR2 para 2 períodos. E o indicador IFR é da classe dos osciladores. Então eu vou descer aqui, até o grupo de osciladores. Osciladores 1. O IFR será um sinal para a entrada, então vou marcar aqui apenas para a entrada. Ele não vai servir para sair da operação. Ele só vai operar na compra. Condição para a entrada será sempre que possível. Aqui nós vamos escolher o indicador. No nosso caso é o IFR, que é a opção 2, Índice de Força Relativa. A estratégia que nós queremos é abaixo ou acima dos níveis. E aqui nós vamos colocar os valores. O valor acima de não nos interessa, né? Já que é um setup que ele só vai operar na compra. Então, nós vamos colocar aqui o nível de sobrevenda 10. Ou seja, ele só vai fazer a entrada quando o IFR estiver abaixo de 10. E para finalizar, vamos colocar o período do IFR. Então, aqui em período, em vez de 14, vamos alterar aqui para 2 períodos. Aplicar é o fechamento mesmo, que é o padrão. Agora, vamos configurar o filtro da média móvel. Vamos voltar aqui um pouquinho e em médias 1, vamos colocar aqui como filtro, será um filtro para entrada. Compra e venda que é indiferente, já que o que vai determinar é o sinal, né? Então podemos deixar como está. Aqui, condição para entrada, vamos deixar sempre que possível. E aqui no indicador, nós queremos uma média simples. Então vamos selecionar essa primeira opção de média simples. E a estratégia é o preço fechando acima ou abaixo da média, né? Então esse será o filtro. O preço fechando acima da média vai habilitar compras e o preço fechando abaixo da média vai habilitar vendas. O período da média é 200 períodos. E pronto, já estamos aqui com a média configurada. Agora vamos configurar uma segunda média, que no caso é apenas para a saída, né? Então ela vai ser também um sinal, só que agora em vez de ser um sinal para a entrada, ela vai ser um sinal para a saída. Consequentemente, podemos deixar compra e venda, né? Já que ela só vai sair da operação. Então o que vai determinar realmente é o IFR, então nesse caso nós colocamos como saída e podemos deixar como compra e venda mesmo. Aqui nós vamos colocar também, sempre que possível, a saída. E o indicador nós vamos considerar também a média móvel, né? Média móvel simples também, que é a primeira opção. Também o fechamento abaixo ou acima da média, ou seja, o preço fechou acima da média, é que ele vai sair da operação. E o período da média é 5, então uma média de 5 períodos. Um ajuste importante que nós precisamos fazer na média móvel de 5, que é a da saída, é inverter ela. Por quê? Porque naturalmente ela vai comprar quando o preço está acima da média e vender quando o preço está abaixo da média. Mas nesse caso, nossa saída, ou seja, a nossa venda, ela deve ser efetuada quando o preço está acima da média. Então, por conta disso, aqui nós vamos colocar invertido, estar não, nós vamos colocar sim. Agora, para finalizarmos, vamos configurar aqui os indicadores para entrada e saída, né? Então, vamos descer aqui e vamos até a configuração regras dos indicadores. Então, quantos indicadores serão usados para a entrada? Esse caso é 1, que é o IFR. Quantos indicadores para a saída? Também é 1, que é a média móvel de 5 períodos. E quantos filtros nós vamos utilizar na operação? Também é 1, que é o da média móvel de 200. Nós não temos configuração de horário, né, já que é um setup de swing trade.
né, e também ele vai operar na abertura das operações. Então, nesse caso, nós não precisamos colocar horários para iniciar ou finalizar a operação. Feito isso, vamos agora rodar um backtest visual para nós vermos se o setup ele está cumprindo o que nós queremos que ele faça. Aqui em configuração, nós vamos deixar a otimização desabilitado e vamos habilitar o modo visual. Depois disso, basta darmos aqui iniciar. Então aqui embaixo nós temos a média móvel de 200, aqui em cima nós temos a média móvel de 5 períodos. E aqui abaixo nós temos o IFR. Vamos aguardar um IFR fechando abaixo de 10 para ver a entrada. Então aqui ó, nós tivemos uma entrada, né? O IFR fechou abaixo aqui de 10 períodos, então a entrada foi efetivada na abertura do candle seguinte. Então vamos aguardar agora um candle fechar acima da média móvel de 5 para nós realizarmos a saída. Então aqui ó, candle fechou acima da média móvel de 5 e a saída foi efetivada na abertura do candle seguinte, exatamente como nós queremos. Além da saída pela média móvel de 5, nós também temos a saída pelo período de tempo, no caso, depois do 7º dia. Então, como é que nós vamos fazer essa configuração? Para isso, nós vamos utilizar o indicador saídas. Eu comento um pouco sobre ele no vídeo sobre o IFR2 Sniper e sobre o IFR2 Cíclico. Então, basta dar uma conferida lá em detalhes. Então, vamos aqui em parâmetros novamente. E para utilizarmos um indicador externo no STM4, nós temos aqui ó, as opções de indicadores externos. Então, vou vir aqui em indicador externo 1, ele será um sinal de saída. Aqui ele será sempre que possível também. E aqui onde tem nome, eu vou colocar o caminho do indicador, que nesse caso, como ele está na pasta raiz, basta eu colocar o nome do indicador propriamente dito. Se ele estivesse dentro de alguma outra pasta, eu precisaria colocar o nome da pasta aqui antes e em seguida o nome do indicador. Nesse caso, como ele está na raiz, basta colocar o nome dele exatamente como está escrito aqui. Ó. Nesse caso é saídas. Colocamos aqui como saídas. Nesse caso, eu sei que o buffer dele é 0 e 1, então buffer de compra 0, buffer de venda 1. E como nós vamos configurar esse indicador? Puxamos ele para o gráfico, então vemos aqui as opções. Ó. Então, primeiro, opções de saída. Nesse caso, nós vamos selecionar a opção depois de X candles, né, já que estamos utilizando time frame diário. Então, marcamos a opção 2. Depois aqui, ó, selecione a condição para a saída, no lucro ou prejuízo, ou apenas no lucro. Nesse caso, no lucro ou prejuízo, tempo gráfico corrente e número de candles para a saída, nesse caso, 7. Então, nossa configuração seria 2107. 2107. Então, aqui, onde tem parâmetro 1, nós vamos colocar 2. Parâmetro 2, nós vamos colocar 1. Parâmetro 3, nós vamos colocar 0. E o parâmetro 4, nós vamos colocar 7. Outra configuração que nós devemos ficar atentos é aqui em configurações dos indicadores novamente. Mesmo nós utilizando dois indicadores para saída, que no caso é o indicador de saídas e também a média móvel de 5, nós vamos deixar apenas como indicadores para saída apenas um, visto que se qualquer uma das duas condições, ou seja, se qualquer um dos indicadores derem um sinal para a saída deve ser efetivada, então continua como um aqui. Feito isso, nós vamos vir aqui novamente em configuração, colocar para rodar e ver se ele vai funcionar normalmente. Então você observa aqui que ele carregou tudo normalmente, então está tudo funcionando perfeitamente. Fez a entrada, aqui saiu normal, né? Não saiu pelo tempo, saiu pela saída dele normal, entrou aqui, pronto. Então aqui você vê que ele saiu pelo tempo, fez a entrada e aqui ele não fechou acima da média móvel. Né? Aqui você vê que o fechamento ele ainda estava abaixo da média móvel, só como passou o período aí dos 7 dias, ele fez a saída no candle seguinte. Então tudo funcionando exatamente como nós queremos. Pois bem, agora a gente já viu como configurar no MetaTrader manualmente e também como criar o robô do IFR2 de Leoricornos. Mas será que ele realmente dá resultado? Será que vale a pena? Para sabermos se realmente funciona ou não, convido você a voltar comigo novamente lá no blog, pois lá eu fiz uma análise e mostrei 9 ativos que você pode utilizar esse setup e que teria bons resultados caso tivesse feito isso nesse ano de 2022. Então vem conferir comigo. Então estou aqui no artigo, tá? E desci aqui ó, até a parte de será que funciona? Então aqui
nós temos aqui ó, 5 mil por mês com IFR2 Larry Corners. Então aqui ó, nós escolhemos, né, ou realizamos o backtest em 9 ativos. Só lembrando, tá, que isso não é recomendação, esse conteúdo é meramente educacional. Tá? Então, temos aqui um backtest realizado com 9 ações, usando aí um lote de 4 mil ações em cada uma delas. E o resultado desses 9 papéis no ano de 2022, de janeiro até agosto, teria dado um ganho médio mensal de R$ 5.267,75. R$ 2.267,75, comprando 4 mil ações em cada operação dessas 9 ações. Então aqui, você observa aqui, ó, nessa coluna, você vai ter aqui a quantidade de trade, os dados estatísticos e tudo mais. Aqui o ganho médio mensal da operação e aqui o ganho acumulado de cada uma das ações. Tá? Então você vê aqui o lucro total, né? Ela está classificada aqui do maior lucro para o menor lucro. E aqui você vê o ganho delas acumulado, né? O ganho dessa ação junto com o ganho da segunda ação, com o da terceira e assim por diante. Então aqui você vê de forma gráfica, né? Facilita mais. Então aqui seria o ganho com apenas uma ação, aqui com as duas, aqui com as três e assim por diante. Aqui o ganho total no período e aqui o ganho dividido por 8, né? Já que estamos considerando aqui 8 meses, de janeiro a agosto. Então aqui você tem o ganho total em 8 meses e aqui você tem o ganho dividido por 8, que daria o equivalente a um ganho mensal aí de R$ 5.267,75. Ou seja, se você tivesse rodado esse setup do IFR2 do Larry Corners nessas 9 ações de janeiro a agosto, comprando essas 4 mil ações, você teria um ganho mensal de mais de R$ 5 mil por mês no absoluto automático, já que o robô iria fazer todas as operações, comprando e vendendo para você. Agora presta muita atenção no que eu vou te falar. Se você quer ganhar os 5 mil por mês no automático, não adianta você querer pegar tudo que eu te passei aqui e já querer colocar em prática tudo. Na realidade, você até pode fazer isso, mas existe uma maneira ainda melhor, que é você selecionar os melhores ativos para cada setup, e não apenas para esse. Aqui nós citamos o IFR2 do Larry Corners, mas existem vários outros setups que você poderia pegar apenas algumas ações em vez de selecionar essas 9. Talvez você só selecionasse uma ou duas desse setup, e mais uma ou duas do IFR2 cíclico, e mais uma ou duas do IFR2 Sniper, e mais algumas dos setups do Larry Williams 9.1, 9.2. Para todos esses itens que eu falei para você, nós temos vídeos gravados explicando passo a passo como você pode criar um RoboTrader para cada um desses setups. Ao fazer isso, você está na realidade criando um portfólio de robôs. Isso vai ajudar você não apenas a minimizar o risco da sua carteira, mas também a aumentar a sua lucratividade. E apesar de até aqui eu já ter te entregue muito conteúdo relevante, eu decidi fazer ainda mais por você, para ajudar você a alcançar os 5 mil por mês no automático. Eu acabei de criar um treinamento onde eu vou te ensinar como você pode gerar renda passiva com o RoboTrader. Nesse treinamento eu vou te ensinar o que é essencial, o que é um RoboTrader, o que não é um RoboTrader, as vantagens e os riscos que você tem quando operar com robôs, como baixar a MetaTrader 5, que é a plataforma mais utilizada no mundo inteiro para robôs, e também como você pode baixar e instalar o SDIN 4. Além disso, eu vou te mostrar como você pode configurar as suas estratégias dentro do robô. Além de liberar esse treinamento de forma totalmente gratuita, eu ainda vou fazer algo mais por você. Eu vou te dar a oportunidade de você utilizar o SDIN 4 de forma totalmente gratuita. E não para por aí. Se você abrir a sua conta na XM, pelo primeiro link que está aí na descrição, você vai ganhar $30 de bônus só por abrir a conta. Além disso, eu vou te dar também um bônus adicional, que é um bônus de 100% em relação ao seu primeiro depósito com limite de até $200. Ou seja, você abre a conta, ganha $30. Digamos que você faça um depósito de mais $50. Então você vai ficar à sua disposição para operar com $130. 30 de bônus por abrir a conta e $100, sendo 50 que você depositou, mais 50 de bônus. Então, $130 você terá para operar. Além disso, você poderá utilizar nessa conta o SDIN 4 de forma totalmente gratuita. Uma coisa interessante da XM é que você pode fazer depósitos a partir de $5. Então você pode iniciar com apenas $5 ou até mesmo apenas com os $30 de bônus que você recebe ao abrir a conta. Então existem algumas condições para você aproveitar tudo isso. Primeiro é você se inscrevendo no canal.
E segundo, é você abrindo a conta através do link que está aí embaixo do vídeo. Depois que você abrir a conta, você vai me chamar no WhatsApp e você vai me passar o número da sua conta. Com o número da sua conta, eu vou liberar o bônus de 100% em relação ao seu primeiro depósito e também eu vou liberar o acesso do robô para que você possa utilizá-lo nessa conta especificamente. Depois de tanto conteúdo e também de benefícios que eu te dei, a única coisa que eu vou pedir para você é que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. E, caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar aqui duas sugestões, o IFR2 cíclico e o IFR2 Sniper, para você ver os seus resultados. Escolhe um e confere agora mesmo.